Metrópole Entrevista. A gente vai conversar agora com Luzia Matos Mota, que é reitora do Instituto Federal da Bahia. A gente teve notícias aí nos últimos tempos sobre um desmembramento, né, proposto pelo MEC, e a gente vai entender um pouquinho mais sobre isso, a gente que fica de fora. Oi, Luzia, tudo bem? Boa noite. Tá com o microfone desligado. Desculpem. Pronto. Luzia, vamos começar então assim, pelo começo. Como é que você recebeu essa proposta do MEC? Foi apresentado algum estudo para a viabilidade disso? Fala um pouquinho, por favor. Então, Daniele, boa noite a você, boa noite a todos os ouvintes da Metrópole. Eu agradeço a oportunidade de fazer alguns esclarecimentos a respeito dessa proposta que nos foi apresentada a mim e a mais 10 reitores e reitoras da rede federal das diversas regiões do país. Nós fomos convocados ao MEC para uma reunião presencial no dia 30 de agosto e lá nos foi apresentada essa proposta de reordenamento da rede federal com a criação de 10 novos institutos federais. Essa proposta, Daniela, ela nos foi apresentada através de uma apresentação no estilo PowerPoint. Foram 28 slides que apresentavam algumas diretrizes, algumas observações e a conformação geográfica desses 10 novos institutos federais. Não nos foi apresentado nenhum estudo mais aprofundado, não nos mostraram os critérios que foram utilizados para a divisão desses 10 institutos federais. Então, nós só tivemos acesso à proposta através dessa apresentação do MEC. E, assim, quais são os impactos que isso poderia causar na estrutura do IFBA de uma forma geral, assim, no impacto tanto dos funcionários quanto dos estudantes matriculados? Quais seriam os possíveis cenários? Então, os principais impactos que a Bahia sentiria com esse desmembramento é que na Bahia, diferente de outros estados envolvidos, nós temos 2 institutos federais em pleno funcionamento. O Instituto Federal da Bahia, o IFBA, ele é um instituto que tem uma vocação tecnológica para a área industrial e de serviços. E temos também o Instituto Federal Baiano, que é um instituto que tem uma vocação mais agrícola, mais agrotécnica. E, pela proposta do MEC, essas 2 instituições, que têm naturezas muito diferentes, que são administradas de uma forma diferente, elas seriam, de certa forma, fundidas, para que o terceiro Instituto Federal, que foi nomeado pelo MEC como IFSU da Bahia, ele passasse a existir. Então, o IFBA ganharia alguns campi do IF baiano e perderia outros, tanto para o IF baiano como para o IFSU da Bahia. Então, o principal impacto da proposta seria nós termos aí instituições com naturezas diferentes, tendo que se acomodar em um cenário que não nos foi apresentado as soluções. Por exemplo, não nos foi dito como seria a divisão orçamentária nesses 3 institutos federais. Não nos foi apresentado como seria a política de recursos humanos, de pessoal, né, de contratação de novos servidores, para que essa terceira reitoria funcionasse. E o que nos chama mais atenção, que achamos que, de fato, deveria estar contida em qualquer proposta de ampliação do número de institutos federais no país, era a possibilidade de novas matrículas, da ampliação da rede, de termos aí a nossa juventude trabalhadora com mais oferta de educação pública de qualidade que os institutos federais no Brasil inteiro ofertam. A proposta do MEC, ela não traz nenhum elemento, ao contrário, né? Ela registra nas observações que não haveriam matrículas novas, nem campi novos para ampliar a rede. Seria pura e simplesmente a abertura de mais uma reitoria no estado da Bahia.
Reitora, ao que me parece, isso não acontece só aqui, já há registro de desmembramento de outros institutos, né? E vocês se reuniram hoje com o Ministério da Educação para responder, né? Se aceita ou não o desmembramento, sua posição já é muito clara. De outras partes, de outros institutos, também há o mesmo assim, compartilhamento da mesma opinião? Sim, Daniele. A minha opinião, como servidora pública e como alguém que estudou, né, na antiga escola técnica, que depois se transformou em Cefet, Centro Federal de Educação Profissional, e depois Instituto Federal da Bahia, e que já trabalho como docente há quase 30 anos na instituição, a minha opinião realmente é muito clara. Mas não foi a minha opinião que nós levamos para o MEC. Nós levamos para o MEC a opinião da comunidade, que foi ouvida através de reuniões em todos os nossos 22 campi. Fizemos 2 audiências públicas, fizemos uma consulta à comunidade, e tudo isso desembocou na reunião do Conselho Superior da instituição, que tomou a decisão de rejeitar a proposta do MEC por unanimidade. Por unanimidade, os votos foram nominais, então todo o Conselho Superior se pronunciou contra essa proposta do MEC neste momento, não é? Porque fique claro também que nós não somos contra a criação de novos institutos federais, ao contrário, nós somos a favor da criação de novos institutos federais, porque reconhecemos a política dos institutos federais como uma boa política de educação do país. Mas, neste momento, sem um estudo muito aprofundado da questão, sem também a apresentação das condições objetivas para o funcionamento dessas novas instituições, é que nós nos posicionamos contrariamente. E assim como a Bahia, todos os outros institutos federais que foram convocados pelo MEC no dia 30 também se posicionaram contrários à proposta. Até agora, apenas o IFE São Paulo, me parece, eu não tenho certeza, não posso afirmar, mas, ao que tudo indica, apenas São Paulo aceitou participar desse desmembramento nesse momento. Luzia, você já falou que foi unânime a recusa a essa proposta do Ministério da Educação. Você consegue ter uma visão do que seria uma possível justificativa para essa proposta de reordenamento das estruturas do Instituto? Então, é um pouco estranho para nós, né? Primeiro porque geralmente uma mudança tão estrutural nessas instituições, elas são antecedidas de um processo, né, de diálogo, de escuta, e com a participação aí das próprias instituições junto ao MEC, né, para desenhar a proposta, o aprimoramento da política. Nesse caso, foi uma proposta extemporânea às nossas instituições, e nós, assim, não compreendemos muito bem qual a motivação do MEC nesse momento, porque algumas motivações que nos foi apresentada no dia 30, elas se mostraram inconsistentes. Então, eu penso que é a vontade do governo de apresentar à sociedade brasileira uma política, não é, voltada aí para a educação tecnológica. Mas me parece que não foi não é um bom momento, né, para a apresentação, porque temos também aí um processo eleitoral que contamina um pouco, né, essas propostas que são muito estruturais, né, que modificam de forma muito forte as instituições. E também porque eu tenho aqui que dizer, como reitora da instituição há quase 2 anos, que não há, de fato, uma relação de confiança entre as instituições de ensino superior, de ensino federal, né, as universidades, os institutos federais, com o MEC, né? Nós tivemos uma série de problemas aí ao longo desses últimos 3 anos, e isso nos leva a ficar um pouco cautelosos em relação a propostas onde nós efetivamente não participamos. Certo. Reitora, mudando de assunto, mas só que a senhora já está aqui com a gente, né, para poder prestar uns esclarecimentos em relação a esse caso que em julho surgiu do IFBA, de um professor que foi acusado de assédio, virou alvo da PF, inclusive, só para a gente esclarecer para os ouvintes, para o público, como é que está o andamento desse caso? Então, de fato, houve um caso, né, que repercutiu bastante aí na imprensa baiana sobre um caso de assédio sexual no campus de Barreiras,
e nós temos também alguns outros casos de assédio sexual. E, Daniele, nós temos enfrentado, não é, essa situação, que é uma situação estrutural também da sociedade brasileira, aliás, do mundo inteiro, né? Questões de assédio contra a mulher é um crime, né, que vem sido enfrentado cada dia mais. Nós, no IFBA, também estamos enfrentando, né? E o nosso enfrentamento, ele tem sido feito tanto através da criação, da construção de uma política que vai garantir aí tanto acolhimento, como também punição, como também aspectos pedagógicos, né, da questão, do enfrentamento da questão, e tanto que amanhã mesmo, nós estamos iniciando um curso, não é, para tratar dessas ferramentas que permitem à comunidade a enfrentar o assédio sexual. O caso do professor em específico, ele corre, Daniele, sob sigilo. Então, eu não posso aqui falar a respeito desse caso, não é porque a legislação, ela não permite que o caso seja de conhecimento público. Claro, certo. Voltando, então, em relação ao desmembramento do IFBA-IFBaiano, tem um comentário aqui de Felipe Murilo, que ele concorda com a senhora e diz que uma proposta para ser analisada por 20 dias por toda uma comunidade plural, impossível de ser analisada com qualidade e tranquilidade. E aí vocês já têm um vislumbre se essa recusa vai ser aceita com tranquilidade pela pasta, ou já houve alguma tréplica do Ministério da Educação? Então, o ouvinte aí, Felipe Murilo, né, que é servidor nosso do IFBA, ele traz um elemento que é muito importante, não é, e que nos assustou, porque você veja, fazer uma mudança desse porte, né, dessa envergadura, em duas instituições que estão em pleno funcionamento, e você ter que dar uma resposta a uma proposta que foi apresentada através de um PowerPoint em 20 dias, é impossível, não é aceitável, não é? E essa questão do prazo é o que nos levou, assim, já de muito rapidamente, a observar que não seria possível nós aceitarmos uma proposta dessa vinda do MEC. O MEC, por sua vez, não é? Ele reconhece o tempo curto, mas diz que eles têm um outro tempo, não é? Que é o tempo de enviar um projeto de lei para o Congresso Nacional e a partir daí o Congresso tramitar esse projeto de lei. Eles nos informaram, nos disseram em mais de uma oportunidade que nenhuma instituição seria obrigada a aderir a essa proposta. Então, nós estamos contando com a palavra do MEC, né, do ministro da Educação, também do secretário que nós estamos submetidos. Um outro elemento, viu, Daniela, que eu chamo a atenção, porque é muito importante que a sociedade brasileira saiba que os institutos federais, eles foram criados a partir de uma lei, e essa lei traz uma série de garantias que tem tornado a política dos institutos federais uma política muito exitosa no campo da oferta da educação profissional. E quando eu falo educação profissional, eu falo da educação básica, da educação superior e da pós-graduação. Dentro dessa lei que criou os institutos federais, lá tem a garantia de que todos os reitores e reitoras da rede federal, dos institutos federais, serão eleitos pela comunidade. Nós não temos lista tríplice, como é o caso das universidades. E nós, neste momento, ficamos um pouco pesarosos de que uma mudança nessa legislação, sem o diálogo necessário com os atores, que são os mais importantes, a comunidade, a sociedade, o próprio legislativo, o MEC, não é? Os sindicatos, que nós tenhamos aí problemas na tramitação desse projeto de lei, havendo mudanças que possam afetar negativamente uma política que vem dando certo. Reitora Luzia Matos, muito obrigada por essa conversa. Vamos seguir acompanhando, então, os desdobramentos dessa decisão, dessa proposta, na verdade. Muito obrigada, uma boa noite. Boa noite, Daniela. Eu só gostaria de agradecer a vocês e de também dizer aí para todos os ouvintes e as ouvintes da metrópole que
O Instituto Federal da Bahia, ele está aberto, não é? Nós temos aí uma oferta de educação, nós temos uma oferta de extensão, nós temos uma oferta de pesquisa, e o Instituto Federal da Bahia, ele está aí em 22 cidades diferentes do estado da Bahia, e que é, para nós, muito importante que a sociedade baiana possa nos visitar, né, quando essa pandemia acabar, e possa conhecer o belíssimo trabalho que o Instituto Federal da Bahia vem desenvolvendo ao longo de 112 anos no estado da Bahia. Maravilha. Obrigada, reitora. Uma boa noite. Boa sorte. Boa noite.